Amados irmãos, vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico que nós encontramos no livro de Josué, capítulo 11 e o capítulo 2. Capítulo 11, as vitórias de Josué sobre diversos reis. Sucedeu depois disso que, ouvindo o Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobade, rei de Madom, e ao rei de Siron, e ao rei de Axaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, nas campinas do sul, de Quinerete, nas planícies, e Enofidó, da banda do mar, e os cananeus do oriente e do ocidente, e os amorreus, e os heteus, e os fariseus, e os jebuseus na montanha, e aos aveus, ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Então nós vemos, meus amados irmãos, que a partir daí, depois que Josué venceu a cidade de Ai, né? Venceu a batalha também na defesa de Gibeão, nós vemos que Jabim, que era rei de Azor, juntou uma confederação de nações que vinha ao encontro do povo de Israel em multidão como a areia da praia que está no mar, e muitíssimo cavalo e carro. Ora, um Israel que não tinha carro, que não tinha cavalos, que não era treinado em guerra, só tinha o Deus da guerra para lutar contra ele. Aí de repente vem uma multidão como a areia da praia, com cavalos e com carros. E nós vemos, meus amados irmãos, que a única esperança de Israel era Deus. Então Deus antecipou-se desse. Diz o Senhor Josué, versículo 6, não temas diante dele, porque amanhã, a esta mesma hora, os darei todos feridos diante de Israel, e seus cavalos já arretarás, e seus carros queimarás ao fogo. Então, meus amados irmãos, já arretar, seus cavalos já arretarás. Já arretar quer dizer cortar os tendões. Isso quer dizer, acima do torduzilo, o nervo, né, os tendões dos cavalos, para alejar os cavalos, para que o cavalo já esteja aterrado, ele não podia caminhar, mas prosseguir a guerra. Mas por que Israel não tomava esses cavalos para guerrear neles? Com eles? É porque Deus não permitia. Deus disse que Israel não podia tomar cavalo. O único rei de Israel que tomou cavalos para si foi Salomão, mas nós vemos que isso foi uma das perdas também, né, de Salomão, porque acumulou para si muito cavalo comprando do Egito. Mas a partir daí, eles com os tendões cortados, os israelitas não iam ter essa tentação de montar num cavalo para fazer guerra, porque a Bíblia diz que uns confiam em carro e em cavalo, mas não é fazer menção do Senhor dos exércitos. Então nós vemos, meus amados irmãos, que a Bíblia diz que Israel, Deus deu todo aquele rei, foi uma guerra repentina, Israel não planejou, Deus disse amanhã a essa hora, quer dizer, daqui a 24 horas, Deus disse nessa noite você sai ao encontro dele, pegue eles de surpresa, que o nosso Deus é Deus de surpresa. E de repente Israel sufocou todos aqueles reis que vieram, Josué já arretou o cavalo dele e queimou os carros no fogo. Não é? A Bíblia diz que o nosso Deus é aquele que queima o carro no fogo, então os carros foram queimados no fogo. E naquele mesmo tempo tomou Josué Azor e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor era dante a cabeça do rei. Azor era um tipo de um rei influente, né, que quando ele estava ameaçado, ou fazia colisão com aquele rei, quando queria fazer guerra. Mas aí destrói a cidade principal, e nós vemos, meus amados irmãos, que a partir daí, né, Israel feriu a todo aquele rei, todos aqueles confederados, tomou as cidades deles para si, mas nós vemos que havia uma cidade dos altos, nas montanhas, que eram as cidades que servia de ponto de vigília e também de defesa, que Israel deixou, porque aquele lugar estratégico seria lugar que Israel também ia usar depois para destruir o restante dos seus inimigos. Israel saqueou para si todos os bens, conforme o Senhor tinha determinado os bens, né, irmão? E o restante Israel queimou, né, não deixou nada com vida, como ordenaram o Senhor, versículo 15, a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Irmão, a vitória
é a gente fazer conforme Deus mandou. Deus mandou para Moisés, Moisés mandou a Josué, Josué obedeceu em tudo que Deus tinha mandado a Moisés. Muitas vezes a gente está assumindo um trabalho, ou está na frente de um trabalho, mas não quer obedecer o líder, não quer obedecer ao pastor, o presidente. A gente não quer obedecer ao líder do departamento. Olha, irmão, Deus passa a outra. O pastor passa para a liderança passa para a gente faz. E é uma bênção. Se a gente fizer diferente do que o pastor mandou, do que a liderança mandou, dificilmente vai dar certo, porque o pastor e a liderança têm a orientação de Deus. Não é isso? Então nós sabemos que Moisés ele não deixou faltar uma só palavra, né, irmão? E a partir daí nós vemos que ele desterrou, matou todos os seus adversários. Josué também naquele tempo, irmão, Josué extirpou os anaquins. Anaquins eram os descendentes dos gigantes. Aquele gigante que os filhos de Israel temeram quando foram olhar a terra, dizendo que os homens lá eram como gigantes e que eles eram como mosquitos diante daquela nação, que eles seriam destruídos. Mas nós vemos que lá em Números, capítulo 13, 33, lá em Números 14, versículo 1 e 2, depois o 9, e também Deuteronômio 9 e 2, e Josué disse: se Deus se agradar da gente, subamos animosamente e nós vamos destruir todo aquele gigante. Agora Josué estava destruindo, né? Homem de fé, estava destruindo todos os gigantes, todos os anaquins, todos os gigantes foram destruídos diante de Israel, irmão, porque Deus confirma a palavra daquele homem que tem fé. Todos aqueles que temeram, né, morreram, não entraram na terra porque temeram, mas como Josué creu, não é? Ele agora estava destruindo aquilo que ele planejou, que ele profetizou. De repente, meus amados irmãos, nós vemos que Moisés tinha dado a terra da além do Rio Jordão. Da além quer dizer, irmão, da além quer dizer do lado de lá, longe. E da quem, que nós vamos contar no versículo 7, quer dizer do lado de cá. Por que Josué estava falando da além? Quem eram os reis que estavam da além do Rio Jordão, antes dele cruzar o Jordão? Era Seom, rei de Israel, morreu, né? E era Og, rei de Bazã. Então eram dois reis famosos, inclusive Og era descendente dos gigantes, né? Que Josué gostava muito de matar gigantes, enquanto os filhos de Israel tinham medo de Josué, ele enfrentava os gigantes, como nós devemos enfrentar a cada dia, também como Davi enfrentou os gigantes, Golias, que era da mesma família, destruiu em nome do Senhor. Então nós vemos, irmão, repetindo, da além do Jordão, do lado de lá, da quem, do lado de cá. Por que Josué fala essas coisas no versículo 1, do 12 e no versículo 7? Porque Josué, conforme o capítulo 3 desse mesmo livro, já tinha passado o Jordão. Ele matou Seom e matou Og antes de cruzar o Jordão, destruiu aquele reinado e deu a três tribos, a tribo de Manassés, a meia tribo de Manassés, a tribo dos Gaditas e a tribo de Ruben. E as demais tribos cruzaram o Jordão, passaram a perna enxuta, tiraram uma pedra de lá, e agora ele já estava do outro lado, ele já tinha destruído do lado de cá, irmão, sabe quantos? 31 reis. E Josué trouxe a memória do lado do lado de cá do rio, ele agora passou a dizer quantos reis ele tinha destruído. Entre o nome dos reis que ele destruiu, estava o rei de Jarmute, não é? Estava o rei de Laques, estava o rei de Jerusalém, antes de Israel tomar conta, não é? E estava o rei de Betel, estava o rei de Tapua, estava o rei de Rafé, estava o rei de Afeca, estava o rei de Lazaron, não é? São esses reis que ele cita, o rei de Madom, o rei de Azul, o rei de Aquisaf, estava o rei de Jaqueneã, estava o rei de Dó, estava o rei de Goim, não é? Estava o rei de Gilgal, estava o rei de Tisa. 31 reis Israel destruiu em nome do Senhor. Mas por que, pastor, a citação desse rei? É porque do mesmo jeito que os homens de Deus, a mulher que serve a Deus, tem o seu nome no livro santo escrito de Deus, também Deus tinha o nome dos inimigos. Isso era muito forte, porque quando Josué repetiu, olha, nós destruímos Og, nós destruímos Og e nós destruímos o rei de Bazã. Né? Nós destruímos 2 reis antes do Jordão. E aqui nós destruímos 31, citando pelo nome, ia mostrando o que Deus tinha feito por Israel.
Isso fazia com que Israel disse, se Deus destruiu todos esses inimigos na nossa frente, então ele vai destruir os demais que se levantar. Nós vamos vencer todos os obstáculos. Na verdade, porque lá do outro lado do rio, nós vemos que Deus venceu reis poderosos, né, irmão? Lá Deus venceu, né, o rei Sion e também o rei Og. E do lado de cá, 31. Deus vai vencer todos os teus inimigos também, irmão. Você vai dar vitória e você vai sair vitorioso no nome de Jesus.